Olá a todos que participam da Energy Connection. É uma honra, uma satisfação participar desse encontro com vocês. Meu nome é Thiago Barral e eu atuo como presidente da EPE, Empresa de Pesquisa Energética, empresa federal vinculada ao Ministério de Minas e Energia e que tem a missão de desenvolver de forma permanente estudos de planejamento energético, dentre os quais o Balanço Energético Nacional, as edições anuais do Plano Decenal de Expansão de Energia e o Plano Nacional de Energia 2050. E eu quero aproveitar esse espaço para falar sobre um tema fundamental, que é a importância dos investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação no setor energético. Além de acelerar a evolução tecnológica e a formação de profissionais altamente qualificados, esses investimentos em P&D também permitem aprimorar políticas públicas, regulação e os modelos de negócios no setor. O resultado? Mais eficiência, menores custos, maior valor agregado e inserção do Brasil nas cadeias globais do setor energético. Em última instância, mais competitividade e desenvolvimento socioeconômico para o país. Um aspecto adicional que precisa ser percebido: em razão dos riscos associados às mudanças climáticas, tem sido promovida globalmente uma transição energética no sentido de uma economia de baixo carbono. E de acordo com a avaliação recente da Agência Internacional de Energia, cerca de 45% do esforço de redução de emissões no setor energético para que se possa alcançar a neutralidade de carbono até 2050 depende de soluções tecnológicas que ainda não estão maduras ou prontas para aplicação em escala comercial. E isso reforça o nosso entendimento de que não só os investimentos em P&D e inovação são necessários, como representam uma oportunidade, um mercado gigantesco e em crescimento, particularmente para aquelas que estejam alinhadas com uma trajetória de redução das emissões de carbono. Por isso o interesse da EPE em entender melhor, cada vez melhor, a dinâmica de inovação no setor energético. As perspectivas de disponibilidade de novas tecnologias, as suas trajetórias de redução de custos e inserção comercial são elementos cruciais na elaboração de cenários para apoiar o planejamento do setor energético. Por outro lado, não é apenas a dinâmica da inovação que influencia o planejamento energético. Os estudos de planejamento energético também podem e devem servir de base para uma orientação mais assertiva nas políticas e investimentos em P&D, de forma a criar melhores condições para se alcançar os objetivos de desenvolvimento do país, incluindo a segurança energética, competitividade e sustentabilidade. Existe um arranjo de países, cerca de 25, incluindo o Brasil, chamado Mission Innovation. Foi criado em 2015, bem no contexto do Acordo de Paris, como uma plataforma de colaboração desses países para acelerar os investimentos em P&D e inovação em energias limpas. A partir de 2018, eu tive a oportunidade de atuar como ponto focal do Brasil junto à Mission Innovation. E aí, logo de cara, me deparei com um desafio. Era necessário reportar quanto o Brasil investia de recursos públicos e publicamente orientados a cada ano em P&D e inovação em energias limpas. Então, fomos buscar dados de várias instituições envolvidas: MCTI, ANEEL, ANP, FINEP, BNDES, FAPESP e várias outras. E a nossa constatação, muito embora houvesse dados disponíveis, cada instituição seguiu uma estrutura própria para produzir e organizar esses dados sobre os investimentos. Então, a gente identificou diferentes formas de descrever qual tecnologia, se eram investimentos anunciados ou desembolso realizado, se estavam distribuídos no tempo de duração do projeto ou se eram lançados no ano de aprovação, e outras diferenças que fizeram com que a gente não conseguisse, naquele momento, reportar de uma forma integrada, numa base nacional, os investimentos do Brasil. A partir desse desafio, e com o apoio do Itamaraty, do Ministério de Minas e Energia, do MCTI e da Agência Internacional de Energia, nasceu o projeto Energy Big Push, numa parceria com a CEPAL, que é a Comissão Econômica da ONU para a América Latina e Caribe, e o CGE, Centro de Gestão e Estudos Estratégicos.
Esse projeto reuniu especialistas e instituições no esforço de construir uma arquitetura que pudesse integrar numa única base os dados sobre investimentos em P&D públicos e publicamente orientados. O resultado foi animador. Resultou numa série de valores anuais de 2013 a 2018, com diversas formas de classificação desses valores, inclusive por tecnologia. E também foi possível incluir o Brasil na base da Agência Internacional de Energia, viabilizando a comparação do Brasil com outros países. E a partir disso, também contando com o apoio financeiro do governo britânico, nós pudemos construir uma plataforma online e aberta para compartilhamento desses estudos e bases de dados integradas. O resultado desse projeto foi o lançamento, em agosto desse ano de 2021, da plataforma InovaE. Ao acessar o InovaE, é possível ver que de 2013 a 2018, os investimentos públicos e publicamente orientados em P&D no Brasil giraram em torno de 3,5 bilhões de reais por ano, com algumas flutuações, o que corresponde a 0,05% do nosso PIB. Desse montante, 25% referem-se a investimentos públicos e 75% referem-se a investimentos publicamente orientados, que compreendem basicamente as obrigações de investimento das empresas previstas em lei, como no caso do programa de P&D gerido pela ANEEL, ou previstas em contrato, como no caso das cláusulas aplicadas pela ANP. Em ambos os casos, as empresas têm graus de liberdade para estabelecer as suas prioridades em termos de P&D, devendo, no entanto, se manter dentro de certos parâmetros definidos pelas agências. No entanto, as iniciativas de P&D estratégico, cujo tema é estabelecido por chamada pública da ANEEL, também tem permitido concentrar investimentos em temas específicos de grande relevância, como armazenamento, por exemplo. Em valores absolutos, de 2013 a 2018, os investimentos supervisionados pela ANP chegaram a quase 10 bilhões de reais. Os geridos pela ANEEL somaram, nesses 5 anos, mais de 5,3 bilhões de reais. E BNDES e FINEP juntas somaram 4 bilhões de reais de investimentos. Nesse mapeamento, nós verificamos ainda que, ao longo desses 5 anos, investimentos em P&D em combustíveis fósseis representaram 56% do total mapeado, principalmente pela relevância das cláusulas de investimento nos contratos supervisionados pela ANP. Parte desses investimentos, todavia, tem impactos positivos no esforço de descarbonização, porque viabilizam um aumento na eficiência das operações de petróleo e gás natural e também redução de emissões fugitivas de metano, por exemplo. Aliás, a indústria de óleo e gás tem um papel importantíssimo na disponibilização de capital para investimentos em novas tecnologias, que poderão ser vitais para a transição energética. A exemplo da energia eólica offshore, captura de carbono e hidrogênio. Esse último tema, o hidrogênio, aliás, recebeu 0,16% do total investido entre 2013 e 2018. Tendo como um dos objetivos o aumento desse percentual, foram lançados esse ano o Programa Nacional do Hidrogênio e o Pacto Energético do Brasil sobre Hidrogênio no diálogo de alto nível sobre energia na ONU. Adicionalmente, o Conselho Nacional de Política Energética, o CNPE, aprovou áreas prioritárias este ano para investimentos em P&D em energia, com foco na transição energética, incluindo hidrogênio, além de outras como biocombustíveis, armazenamento, energia nuclear, transformação digital. Aliás, essa resolução do CNPE decorreu, inclusive, dos estudos do projeto Energy Big Push. Ainda sobre os dados disponíveis na plataforma InovaE, nós identificamos que os projetos de P&D com recursos públicos, em sua maioria, 95%, tiveram duração de até 6 meses. Enquanto os projetos viabilizados com recursos publicamente orientados tenderam a ciclos mais longos, superiores a 1 ano, somando 75% dos projetos em regime publicamente orientado. Agora,
A EPE está trabalhando em parceria com as demais instituições na atualização das séries anuais, que vão ser incorporadas periodicamente na plataforma InovaE e vão servir de base para que os formuladores de políticas públicas possam aprimorar suas referências e, sobretudo, para que a sociedade possa cobrar esforços e investimentos à altura do potencial que nós, no Brasil, temos de nos inserir e inserir as empresas brasileiras e os profissionais brasileiros em cadeias de alto valor agregado e também fortalecer o protagonismo do Brasil na transição energética. Muito obrigado pela atenção de vocês e eu termino desejando, em nome da EPE, um evento muito produtivo a todos. Bom, vocês puderam acompanhar a fala do Thiago Barral. E para complementar um pouco a visão que a gente tem do Brasil e as perspectivas de inovação para o setor brasileiro, eu vou convidar agora o Jean-Baptiste, que é analista de tecnologia e inovação da Agência Internacional de Energia, para trazer alguns insights sobre o que vem acontecendo no mundo. Então, complementando a visão do Thiago Barral sobre, de fato, o que vem acontecendo no mundo do ponto de vista de evolução tecnológica e também transição energética. Então, bem-vindo, Jean-Baptiste. Fique à vontade para compartilhar sua apresentação. Muito obrigada, Renata. Só quero ter certeza que vocês conseguem me ouvir bem e conseguem enxergar minha tela. E, Renata, novamente agradeço o convite. Quero dar bom dia a todos. Meu nome é Jean-Baptiste. Eu estou aqui na minha casa em Paris e eu trabalho para a Agência Internacional de Energia no programa de transição para energias limpas. Parte do que eu faço no meu dia a dia é rastrear o progresso de energias limpas em todo o mundo e trabalhar em cooperação com países como o Brasil em questões de inovação, promovendo cooperação internacional. Então, eu quero também cumprimentar o Thiago, que é um grande amigo da Agência Internacional de Energia, já trabalhamos juntos há vários anos e é um grande prazer estar aqui hoje falando logo após o Thiago. Então, agradeço os organizadores por essa oportunidade. Hoje eu vou falar sobre a necessidade de energia limpa, de inovação em energia limpa para as ambições do carbono zero. Isso tem a ver com várias publicações que a Agência Internacional de Energia publicou ao longo dos últimos 6 anos, mas principalmente nos últimos meses. Então, tem o relatório que publicamos esse ano, Rumo à Neutralidade de Carbono a 2050, e tem uma publicação que saiu semana passada, também ligada a isso. Meu foco não será necessariamente no Brasil, porque eu acredito que muitos de vocês são mais especialista nas necessidades do Brasil na área de energia. O convite da Renata foi para falar da perspectiva internacional e dessa visão mais global. Então, a primeira coisa que eu quero falar hoje é que, no momento, o mundo não está na rota para atingir a neutralidade de carbono em 2050. Todo ano, a nossa agência faz uma análise para ver se as tecnologias estão no caminho certo, que é o que está verde, se precisam de mais esforços, é o que está em amarelo, ou se estão distantes do necessário, que é o que está em vermelho. E isso é para chegar à transição energética no longo prazo. Isso em cada setor. O que a gente pode ver é que as tecnologias não estão onde deveriam estar. E a gente vê que no setor energético, construção e fornecimento de combustível precisa de muito trabalho. Outras áreas, como transporte, a gente vê que já tem algumas iniciativas, mas que a gente precisa que as tecnologias sejam implementadas mais rápido se quisermos chegar à neutralidade de carbono ainda nesse século. Mas há boas notícias. E
mais e mais países estão cada vez mais se comprometendo com a neutralidade. O que a gente vê aqui nesse gráfico são o número de países que anunciaram estratégias e compromissos com a neutralidade de carbono. Então, a primeira são os compromissos de neutralidade de carbono, e a gente vê que tem poucos países que realmente se comprometeram com isso, mas quando a gente vê a quantidade de emissões, a gente vê que cobre quase 70%. E um dos últimos anúncios foi que a China também se comprometeu com a neutralidade de carbono ainda esse século. E quando a gente olha os detalhes, a gente fica feliz em ver cada vez mais países se comprometendo com isso, mas aí a gente vê se isso já se tornou lei, se ainda é uma proposta ou se há realmente políticas implementadas. Então, a gente vê um aumento ao longo do tempo de países que anunciaram o seu compromisso com a neutralidade de carbono, mas ainda é muito a ser feito. O que está em amarelo aqui são políticas que já foram anunciadas, mas ainda não estão materializadas em leis. E os países são uma coisa, mas a gente precisa também que as empresas estejam à frente desses esforços em vários setores. A gente vê que há um grande número de empresas que também estão se comprometendo com a neutralidade de carbono nesse século. Então, aqui a gente vê por setor que algumas empresas estão realmente começando a implementar os compromissos. A gente vê na questão de aquecimento, resfriamento, cimento, veículos terrestres, onde a gente vê que pelo menos uma parte da cadeia de valor já está coberta por compromissos com a neutralidade de carbono, mas outros setores estão para trás, o que significa que há oportunidades para que empresas se tornem líderes dessa transição em seus setores. De modo geral, o que a gente vê é que são necessários muito mais esforços para chegarmos à neutralidade de carbono em 2050. À esquerda, a gente vê as emissões de CO2, conforme o modelo da Agência Internacional de Energia. Isso é um cenário, não é uma previsão, é uma possível rota para as emissões de CO2 até 2050. E do lado direito, a gente vê quanto disso virá das economias avançadas e dos mercados emergentes. Quando a gente vê o tamanho dos mercados emergentes, é necessário uma grande redução neles. Então, a gente fala que isso é uma questão para a China, Índia, e o Brasil também tem um papel relevante. A gente vê aqui as emissões de CO2 per capita e podemos ver que em 2040 os mercados emergentes precisam estar próximos aos avançados se quisermos atingir a neutralidade de carbono. Como eu falei, a minha agência fez um guia com uns marcos para estarmos no caminho para a neutralidade de carbono. E aqui a gente vê as reduções de emissões necessárias por setor. Como a gente vê, o setor de energia tem uma grande responsabilidade, onde a maior parte das reduções de emissões precisam vir. Tem também transporte e a indústria e um pouco as construções, mas essa de menor relevância. E para cada prazo, a Agência Internacional de Energia propôs marcos para ajudarmos a atingir esses objetivos. Eu não vou entrar nos detalhes aqui, mas é interessante olhar a questão. A gente vê que em 2021 teríamos que evitar novas termoelétricas e novos campos de óleo e gás
para atingir esses objetivos no futuro. Em 2030, os carros elétricos deveriam representar 60% das vendas de veículos, e em 2035 já não se venderia mais carros a combustão. E a gente vê que outros setores, como aviação e transporte, que também precisarão envidar muitos esforços para atingir essas metas. Então, vocês podem encontrar isso no site da IEA, ele é acessível, você pode olhar para o seu setor específico, quais são os marcos que precisam ser atingidos. Isso pode ser bom para planejar pelas oportunidades de negócios e também as regulações que devem surgir. Minha segunda mensagem hoje é que, quando olhamos para aquele perfil do slide anterior, vemos que muitas dessas coisas ainda não estão prontas para o mercado. E a neutralidade de carbono não será possível sem inovação. Quando a gente olha essa questão, essa é só uma das prioridades de energia, dentre muitas outras. Energia, mudanças climáticas é um ângulo, mas também tem o acesso universal à energia, segurança energética, custo acessível e várias outras questões que são diferentes para cada país. E nós incorporamos essas questões no nosso mapa, como a questão da acessibilidade à energia, de modo a atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, o que isso significa na prática? A energia limpa, a inovação em energia limpa é um pilar indispensável para a neutralidade de carbono. Muitas das reduções de emissões podem ser atingidas com tecnologias que já existem. Muitas das fontes renováveis, e a gente sabe que o Brasil é pioneiro em muitas dessas coisas, como as tecnologias de hidrelétricas e biocombustíveis. E os marcos mais próximos podem ser atingidos com boa parte dessa tecnologia, mas quando olhamos para 2050, isso muda bastante. O que a gente pode ver nesse gráfico é a divisão da redução de emissões conforme a maturidade da tecnologia. Então, olhem para as categorias em amarelo, laranja e vermelho. O que a gente vê é que essas tecnologias ainda não estão prontas para o mercado. Muitas ainda estão na fase de protótipos ou de demonstração. Então, se a gente der um passo para trás, a gente vê que, se queremos atingir as nossas prioridades e objetivos climáticos até 2050, precisamos inovar agora, senão vamos atrasar essa transição por décadas. Não é porque já há tecnologias disponíveis hoje que vai ser assim depois de 2030. E metade das reduções de emissões que precisaremos em 2050 são de tecnologias que ainda não estão prontas para serem comercializadas no momento. Quando a gente olha para o prazo para certas tecnologias chegarem ao mercado, a gente vê nesse gráfico o tempo que leva para tecnologias-chave saírem do protótipo para o mercado. Então, a gente olha as LEDs, a bateria de lítio, e a gente olha para o passado para ver quanto tempo que se levou para desenvolver essa tecnologia. O modelo indica que, se queremos atingir as nossas metas, os ciclos de desenvolvimento das tecnologias futuras precisam ser 20% mais rápido, em média, do que aconteceu no passado. Temos que ser 40% mais rápido que o desenvolvimento das energias eólicas, das tecnologias solares. Então, precisamos ir mais rápido e logo. Então, cada ano que começamos a inovar nessas tecnologias, pode economizar décadas no futuro. Então, aqui na tela, a gente vê exemplos como hidrogênio
e diferentes tipos de bateria e resfriamento, e a gente pode ver que pode levar até 20 a 30 anos para que essas tecnologias saiam do protótipo ao mercado, e isso já é um prazo muito curto, então precisamos ir mais rápido hoje. Isso precisa de investimento governamental e privado. E nós estimamos que até 90 bilhões de dólares vão ser necessários para projetos de demonstração até 2013. E, por enquanto, os governos têm até 25 bilhões em seus orçamentos. Olhando os setores específicos aqui, nesse slide, o que você vê é que o foco é no setor de transporte. Nós vamos precisar inovar muito nesse setor. Aqui, do lado esquerdo, você vê de onde vêm as emissões de carros, vocês veem uma pequena diminuição a partir de 2020, mas nós já sabemos quais tecnologias são necessárias, e algumas já até já existem, mas nós temos também os caminhões pesados, as ferrovias. Quando nós olhamos isso em comparação com a maturidade das tecnologias, nós vemos que muitas das tecnologias para esses setores que precisam ainda não estão prontas. Nós precisamos focar nelas se nós queremos chegar à neutralidade de emissões. Outro setor aqui, como a indústria pesada, sendo de cimento, siderurgia, entre outras, olhando o que nós temos hoje, e comparando com 2050, novamente o que nós vemos é que muitas das tecnologias que vão ser necessárias ainda não estão prontas para o mercado. E olhando para do lado direito aqui, essas tecnologias estão em fase de protótipo e demonstração, mais ou menos metade dessas tecnologias estão nessas fases. Então, a gente fala muito de hidrogênio, de armazenamento. Essas são tecnologias vitais, e o Tiago mencionou essas tecnologias, mas essas são apenas algumas tecnologias entre muitas das quais nós vamos precisar. Então, eu exemplifiquei aqui com as indústrias de transporte e pesadas, porque são indústrias onde a inovação é mais necessária que em outras indústrias. A questão aqui é que hoje o gasto em P&D não é suficiente nessas áreas. Se olharmos os números de 2019, basicamente os governos gastaram 17 bilhões de dólares em algumas dessas tecnologias prioritárias, mais ou menos 50% em energias renováveis e nucleares no setor energético, 26% em eficiência, 10% em armazenamento e o restante em outras. Então, quando nós olhamos aqui sequestro de carbono, armazenamentos, eles juntos têm um quarto do que nós estamos gastando hoje no setor público. Isso não é suficiente se nós queremos desenvolver as tecnologias importantes que queremos. Isso acontece em outros setores também. Nós sabemos que o setor público tem uma responsabilidade muito grande na inovação, especialmente nos estágios mais iniciais. Eu tenho um outro slide aqui que mostra que as empresas têm orçamento para inovação, mas se você olhar a cadeia da inovação, não é tanto assim. Então, as empresas estão gastando menos que o setor público nesses setores críticos, e esse é um problema, porque algumas dessas áreas tecnológicas vão precisar de colaboração com o setor privado. Se a gente pensar em armazenamento, em biorefinarias, por exemplo, uso do hidrogênio em escala industrial, essas não são tecnologias que vão ser limitadas a uma instituição de pesquisa. Nós vamos, num certo ponto, precisar de um projeto de demonstração para que a coisa ande para frente. E esse é o tipo de lugar onde se deve procurar a inovação, porque é aí que estão as oportunidades. Então, a conclusão dessa primeira parte
é a seguinte: nós precisamos acelerar a inovação em energia limpa. No nosso website, nós publicamos o que nós chamamos do Guia de Tecnologia de Energia Limpa da IEA, que fala de mais de 400 tecnologias de energia limpa e quais sistemas são necessários. Esse é um recurso muito interessante para que vocês utilizem quando forem priorizar as necessidades futuras do seu negócio. E ele traz também 5 princípios principais para a energia limpa. O primeiro é: nós precisamos priorizar, rastrear e ajustar os nossos orçamentos e investir onde precisa ser investido para chegarmos aos nossos objetivos. Ter um objetivo é uma coisa, outra coisa é priorizar para chegar a esse objetivo. O segundo ponto é que nós precisamos aumentar os nossos os orçamentos em P&D, focado em inovação, não só para o setor privado, mas também para a inovação no setor privado. Ou, caso contrário, muitas dessas inovações não vão chegar a existir. Um outro ponto é lidar com todos os elos da cadeia de valor. Ou seja, nós não precisamos que cada elo da cadeia tenha as condições para que não fique parado em um estágio de desenvolvimento, para que essas tecnologias possam ser espalhadas em todo o mundo. O quarto ponto é criar uma infraestrutura, construir. O meu país tem essa experiência e nós precisamos construir essa infraestrutura agora, se nós queremos ter mais energia renovável no nosso mix no futuro. Caso contrário, nós podemos até ter o investimento, mas nós temos uma matriz que não está pronta para receber essas novas tecnologias. O quinto ponto é que nós temos que trabalhar globalmente para que o sucesso aconteça em nível local. A IEA desenvolveu um cenário para ver o que aconteceria se os países e as empresas não trabalhassem em colaboração. E essa análise diz que essa transição pode atrasar décadas se essa colaboração não acontecer. Então, tendo citado esses 5 pontos, eu vou passar agora uma visão um pouco mais otimista sobre o caminho para a neutralidade de emissões, que abre novas oportunidades tecnológicas e comerciais também. Nós não podemos ver a neutralidade como uma limitação, e sim como uma oportunidade. E esse é o caso para economias em desenvolvimento, onde há muitas oportunidades de implementar tecnologias limpas nas cadeias de tecnologia. E isso talvez seja relevante para o Brasil. Vamos discutir isso daqui a pouco. Se você olhar o investimento em energia médio nos últimos anos e compararmos com o que nós precisarmos para o cenário da neutralidade de emissões até 2050, o que nós vemos é que nós temos que triplicar esses investimentos até 2030. Então, é muito investimento, mas esses investimentos estão relacionados a oportunidades também. Por exemplo, aqui nós temos o setor de energia, de geração de eletricidade. Considerando isso ao aumento do PIB anual, nós vemos que nós temos um acréscimo de 0,4% no PIB. Isso pode acelerar a recuperação pós-pandemia e pode trazer uma competitividade para muitos desses setores. Então, esses investimentos são necessários e são oportunidades. Nós estamos considerando aqui até 2030, mas vamos estender um pouco esse tempo aqui para 2040 e 50. Nós vemos que alguns setores têm sua importância aumentada aqui. Então, esses não são investimentos que vão ser feitos só em 2030, mas eles se estendem por décadas. Nós vemos que os investimentos em energia global, eles chegam a 5 trilhões de dólares até 2050 e
de uma forma estável. Isso está focado em energia e essa é uma mudança de paradigma, porque muitas empresas e países, eles já têm investimentos para setores específicos. Mas se eles querem usar essa oportunidade para a nova energia, a energia limpa, eles têm que olhar esses outros setores. Esse é o mesmo gráfico com uma divisão diferente por tecnologia. Eu não vou falar especificamente sobre cada uma dessas tecnologias, mas cada um desses gráficos está disponível no nosso website e você pode olhar em mais detalhes qualquer setor pelo qual você tenha mais interesse. Aqui é um gráfico que saiu semana passada. Nós tentamos ver a oportunidade de negócio para energia limpa. O que nós vemos aqui é uma mudança completa de paradigma no setor, em vários aspectos. O primeiro aspecto, eu acabei de mencionar, nós estamos transicionando para um setor mais tradicional, para energias mais limpas, como várias tecnologias que eu discuti aqui hoje. O ponto aqui é que o foco regional está mudando. No passado, muitos desses investimentos estavam concentrados na Europa, na América. Isso não vai ser mais verdade. Você vê que aqui há um aumento da fatia de investimento na Ásia, por exemplo, e também das oportunidades. Isso também acontece no restante do mundo. A América Latina e o Brasil ganham uma fatia grande aqui. O que quer dizer que as empresas que estão operando nessas regiões hoje têm uma grande oportunidade inédita para investir nessas tecnologias para promover essa mudança. Eu vou concluir com um exemplo de uma tecnologia que é interessante para o Brasil, que é a bioenergia e combustíveis de baixa emissão. No passado, o Brasil construiu experiência e capacidade muito grande nessas áreas. Se nós olharmos o cenário futuro, o uso dessas tecnologias só está aumentando. Isso é uma oportunidade. A bioenergia, ela ela dobrou entre 2010 e 2020. E o uso da bioenergia vai ser aplicado em outros setores, como eletricidade, agricultura. Nós vamos ter diferentes tipos de biogases, biocombustíveis, e um país como o Brasil, com experiência nesse setor, pode impulsionar oportunidades não só no Brasil e na região, mas globalmente. Olhando os mesmos dados, considerando diferentes tipos de biocombustíveis, nós vemos que tanto os biocombustíveis gasosos e líquidos são muito importantes no cenário até 2050. Quando nós falamos de etanol e biogás, biometano, todos esses biocombustíveis vão aumentar muito nas próximas décadas. E a gente prevê que a produção vai ter que quadrupular para a gente atingir as nossas metas de neutralidade de carbono. Se olharmos onde serão usados, alguns daqueles setores que eu falei antes, como navegação, aviação e transporte rodoviário, são alguns dos setores onde vamos precisar implementar essas tecnologias. Nesse gráfico, você também pode ver o papel do hidrogênio e outros combustíveis de baixa emissão, mas cada país vai escolher suas prioridades conforme suas experiências. Não achamos que todos os países vão ser líderes em hidrogênio ou captura de carbono. Certos países, como o Brasil, podem ter interesse em utilizar essa experiência do passado, como a indústria bioenergética. Para resumir essa mudança no paradigma, quando olharmos esse mesmo setor de bioenergia e combustíveis de baixa emissão, quando olhamos o consumo por tipo de combustível no transporte, a gente vê se você é uma empresa
que atua com eletromobilidade, bioenergia ou hidrogênio, as suas oportunidades de mercado vão aumentar nos próximos 20 a 30 anos. Contudo, os nossos modelos também prevêem que o consumo de combustíveis fósseis vai diminuir drasticamente. E se olharmos os usos, você vê aviação, navegação, você pode ver a divisão pelo tipo de consumo. Então, se atualmente você está pensando em inovação no futuro, você precisa identificar qual que é a perspectiva global, não só no seu país, mas regionalmente e em todo o mundo, e pensar as diferentes estratégias que estão sendo usadas por cada país. Então, a gente vê que essa imagem da esquerda é bastante eloquente, porque mostra claramente essa mudança de paradigma. Para concluir, quero lembrar alguns pontos que eu mencionei aqui como as principais mensagens que você leve. Um é que o mundo ainda não está no caminho certo. O que eu mostrei aqui são modelos e cenários que seriam necessários para atingirmos as nossas metas. Ainda que mais países e empresas estejam se comprometendo com a neutralidade de carbono, isso ainda não é suficiente. Podemos falar dessas metas e cenários, mas os governos e as empresas precisam implementar planos concretos para que a gente possa atingir essas metas. A outra questão que eu quero ressaltar é que a inovação em energia limpa é essencial nessa equação, então, principalmente em transporte de longa distância e a indústria pesada. A terceira questão é, às vezes, podemos ser pessimistas e falar, não vamos conseguir. A visão otimista é que há bastante oportunidades de negócios, inclusive para países emergentes, para essa transição para energia limpa, surgindo novas cadeias de suprimentos. E a mensagem final é que a Agência Internacional de Energia está trabalhando ativamente com o Brasil e outros países, como a China e Índia, sobre o que nós chamamos do Programa de Transição para Energia Limpa, para entender os desafios e inovações nesses países e promover a colaboração internacional. Então, se você tiver interesse em alguma dessas questões, vá até o site da nossa agência, o nosso trabalho, boa parte está disponível ali gratuitamente, e entre em contato se você quiser estar envolvido em algum trabalho ou quer aprender algo mais específico sobre o que trabalhamos. Eu devolvo agora para a Renata e mais uma vez agradeço o convite. Eu sei que passei bastante informações aqui, mas eu ressalto que está tudo no site da Agência Internacional de Energia para você ver especificamente sobre o seu setor. Obrigado. Muito obrigada, Jean-Baptiste, pela apresentação. Eu pude ver até na sua fala de conclusão de que um dos pontos chaves para inovação é a colaboração, e que se todos os países, e aí a gente fala também um pouco das empresas, né, se a gente não se empoderar por essa ação e por essa causa das energias de baixo carbono ou das tecnologias de baixo carbono, dificilmente a gente vai conseguir atingir as metas estipuladas para mitigar as ações de gases de efeito estufa, mudanças climáticas e tudo mais. Então é muito importante que a gente reforce esse valor que é colaborar em prol da inovação do setor, em prol da mitigação das mudanças climáticas, e eu, em nome de toda a organização, agradeço a sua participação e espero que possamos continuar conectados para contribuir com a atualização também dos dados e colocar o Brasil nesse mapa global como um líder da transformação do setor de energia rumo a um setor de baixo carbono. Então, te agradeço muito.
Também quando a gente, então, vai falar de na real.